Eu creio também, em nome de Jesus. Eu quero hoje trazer uma palavra a qual venha falar aos nossos corações. Eu sou o primeiro que passei o dia buscando do Senhor, buscando algo para o Senhor falar ao nosso coração, porque se Ele não estiver nos guiando, se Ele não estiver colocando a palavra no nosso coração, de nada adianta. Nada adianta. Tem um testemunho de um grande pregador, que eu não lembro o nome dele, ele falando que ele era muito usado por Deus. Onde ele chegava, as coisas fluíam de uma forma sobrenatural, o Espírito Santo de Deus curava, transformava, trazia arrependimento, muitas pessoas aceitavam Jesus, e ele se sentia uma pessoa muito útil para o reino. Mas uma certa ocasião, ele foi para um congresso em um país, e lá no hotel o Senhor chamava ele para orar, e ele não tirou esse tempo de oração com o Senhor. Ele simplesmente quis prestigiar os homens, quis ser prestigiado, e ele não foi buscar a face do Senhor, a qual o Senhor o chamava para buscar. E naquele momento, irmãos, que ele foi levar a palavra, ele não mudou a forma de pregar, ele não mudou a forma de ministrar, ele não mudou nada. Mas o que mudou é que o Senhor não estava com ele naquele momento. Então, não é a forma que você vai trazer que vai ser a certa ou a errada. É se o Senhor estiver com você ou não, que vai dar certo. Então, às vezes, a gente está orando e não está entendendo porque nada está fluindo nas nossas vidas. A gente está buscando e não está entendendo por que as coisas continuam as mesmas coisas. Mas será que você está verdadeiramente com o Senhor do seu lado? Com o Senhor na sua vida? Com o Senhor no centro da vontade dEle? Será que você está fazendo isso? Será que nós estamos fazendo isso? Esse grande pregador, ele diz que nesse dia não aconteceu absolutamente nada, porque a glória e a honra não é de homens, é de Deus, é para Deus. E nessa noite, irmãos, eu quero ministrar uma palavra que o Senhor falava ao meu coração só sobre ponte. E eu ficava assim: Deus, ponte? Para que serve uma ponte? Todos nós sabemos, né? Que é para você passar de um lado para o outro sem tantas dificuldades. Quem já atravessou o rio de balsa aí, levanta a mão. De canoa. Eu já atravessei muitas vezes, mas muita mesmo. E às vezes o problema não era a travessia com a balsa, era esperar quando a balsa estava lá do outro lado. Meu amigo, era 1, 2 horas esperando essa balsa chegar do outro lado, para depois ir colocar os carros no lugar, para ir. E aí Deus levanta pessoas, ou seja, governantes, que se preocupam com aquela situação e faz uma ponte naquele lugar. E tudo se torna mais fácil, mais acessível, né? Só que uma ponte para construir, antigamente, a primeira ponte que foi construída foi pelos romanos, que até hoje essa ponte é conservada em alguns aspectos na cidade onde ela foi construída. 1800 e algumas coisas lá, não lembro bem a data, se eu disser eu estou mentindo. Mas eles fizeram aquela ponte para avançar com o exército, para passar com as carruagens. Ponte de madeira. Chegou a ponte de ferro. E hoje nós temos as pontes de concreto. Aí um dia bem curioso, eu ficava assim: rapaz, como é que coloca esse cimento dentro da água? Como é que concreta isso? E tem duas formas. Uma de estacas, que vem com a estaca gigantesca, oca, a qual coloca em grandes profundidades, essa, no mar mesmo, e ali enfia ela
batendo com um martelo industrial lá que tem lá no aparelho, para ela ser colocada no fundo do mar e fixada. Aí ali eles sugam aquela água de dentro dela para ir jogando o concreto. E aí vai encaixando uma na outra até sair na superfície. E a outra foi que eu achei mais interessante. Eles pegam as grandes placas de ferro, uma encaixa na outra. Aí vai fazendo aquele arco até fechar. Aí eles drenam aquela água que ficou dentro e fica tudo seco para eles trabalharem ali dentro. E aí, irmãos, vocês sabem de todo o processo que é, não só numa ponte, mas em todas as construções. A base é o principal de tudo. A base que vai ser ali alicerçada é o que vai dizer o que ela vai suportar em cima dela. E toda a ponte é calculada para isso. Ela tem limites de peso, ela tem limites de carga, ela tem limites de velocidade, ela tem tudo isso, tudo calculado pelo engenheiro que programou, fez tudo certinho para ela suportar aquilo ali. E não é diferente eu e você na presença de Deus. Não é diferente no reino espiritual. O Senhor quer essa noite alicerçar você de uma forma para você suportar verdadeiramente tudo aquilo que Ele requer de você. Ele requer algo sobrenatural de cada um de nós, para que nós venhamos nos transformar em pontes verdadeiras, em pontes fortes, bem feitas, bem alicerçadas, para aguentar aquilo que o Senhor quer que nós venhamos aguentar. Pontes que venham levar pessoas a outros lados, mas não só, irmão, se transformar numa ponte, mas também ensinar as pessoas a serem pontes para outras pessoas também. Nós temos que ensinar a expandir o reino. Não só a gente querer ficar levando toda a carga, tudo aquilo para nós mesmos, mas ensinar também as pessoas a qual o Senhor colocar na nossa vida, a avançar, a não ficar dependente de nós. E nessa noite eu quero trazer essa palavra. Abram sua Bíblia em João, capítulo 17. João, capítulo 17. Amém? Todos acharam? Verso 1 diz assim: depois de assim falar, Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique, assim como lhe destes autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhes tem dado. E a vida eterna é esta. Verso 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Irmãos, se existe uma ponte que nos leva a Deus, se chama Jesus Cristo. Ele é a ponte principal. É a primeira ponte que existiu. E nós começamos a ser também umas pontes. Eu já fui ponte para uma vida, para outra vida, aquela vida já foi ponte para outra vida, e assim nós vamos expandindo o reino de Deus. A gente tem, do início da Bíblia ao final, nós temos o início do abismo que nos separava de Cristo, e temos o recomeço com Cristo. No início da Bíblia, quando você vai ver Adão, ele estava no meio do jardim do Éden. Adão não estava no deserto,
Adão não estava passando uma situação difícil, Adão não estava vivendo algo que estava tirando a preocupação, caindo os cabelos da cabeça dele. Adão estava no centro da vontade de Deus, a qual o Senhor colocou naquele jardim. Ele tinha acesso a tudo. Ele e Eva estavam vivendo o ápice da vida. Então o que é que eu quero dizer? Que o abismo ele pode abrir na minha vida e na sua vida, não importa o momento que você está vivendo, não. Talvez você esteja no melhor momento da sua vida, talvez você esteja vivendo aquilo que você sempre sonhou, aquilo que você sempre quis para a sua vida, mas se você não vigiar, se você não fazer tudo conforme o Senhor te pede, bem alicerçado, bem firme na palavra, bem firme na vontade de Deus, talvez essa ponte não venha suportar e ela venha a cair, a desabar. Porque é isso que acontece naquilo que não é bem planejado, bem feito e bem estruturado. Eu me lembro que eu era pequeno, eu tinha uns 10 anos, e meu pai, ele tinha construído a primeira casa que a gente teve como nossa mesmo. A gente saiu do aluguel nessa casa. E ele construiu essa casa. Depois que construiu a casa, o pedreiro que construiu a casa não teve como fazer o muro do fundo. Aí ele deixou lá. Naquela época, graças a Deus, esse quintal podia ficar aberto, você não via sumir nada. Mas aí com o tempo ele quis fazer o muro ao redor, no fundo da casa. Aí ele contratou um pedreiro. E eu era o servente do pedreiro. E esse pedreiro começou a fazer um muro. Só que começou a fazer um muro, irmão, que dava uns 15 metros. Não tinha não tinha uma viga no meio. Não tinha nada para amarrar aquele muro. Só botando tijolo e massa. Uns 15 metros de muro. Quando faltava mais ou menos uns 10 tijolos para acabar o muro em cima, aí os tijolos tinham acabado. Esse pedreiro falou: Val, vai ali no vizinho, que eu vi ele comprou uns tijolos lá, pede a ele 10 tijolos emprestados, para a gente acabar o muro aqui hoje. E um dia antes, tinha chovido. Ele tinha feito o muro mais ou menos dessa altura, aí tinha chovido. No outro dia de deixar secar, não, ele foi fazer em cima do muro molhado. Aí quando eu chego com uns 10 tijolos nas costas, aqueles tijolinhos antigamente, né? Quando eu boto no chão, irmão, só vi o grito: sai de baixo que o muro está caindo. Eu pulei fora para ver esse muro no chão. Ou seja, ele na realidade, ele sabia levantar uma parede, mas ele não sabia o que era estruturar uma parede. Ele não sabia o que era amarrar aquela parede para ela ter consistência e não desabar. Hoje ele sabe, eu conheci ele até hoje. Hoje ele é um pedreiro de mão cheia, mas na época era colher de pau, que o pessoal fala. Ele não sabia e não buscou conhecimento para aquilo e quis fazer conforme aquilo que ele achava certo e não deu certo. E muitas das vezes somos nós. Nós queremos ser ponte para alguém, nós queremos ajudar alguém, mas a gente não planeja ajudar aquela pessoa conforme a vontade de Deus, e a gente quer ajudar conforme a nossa vontade, o nosso jeito. E a gente abraça às vezes aquilo que Deus mandou tirar a mão. A gente segura às vezes aquilo que o Senhor fala: solta, deixa na minha mão. E muitas vezes a gente se frustra. Muitas vezes você vai se decepcionar. Poxa, mas eu fiz tanto pelaquela pessoa, ajudei tanto desse jeito. A pessoa vira as costas, não dá nem satisfação. Porque você não estava fazendo para Deus, você estava fazendo para você. Você não estava fazendo aquilo que o Senhor estava te mandando, mas fazendo aquilo que você achava correto. E é por isso que eu quero trazer aqui hoje, irmãos, através dessa palavra que o Senhor Jesus, que Ele falou que queria, aqui no verso 5, que Ele diz assim: e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti. Olha que interessante. Glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Jesus estava falando assim: Pai,
que através desse sacrifício vai ser aquilo a qual o povo nunca vai esquecer o que eu fiz por eles. Você pode não acreditar, pode achar que isso foi a Bíblia escrita por mão de homem, não quero saber, meu irmão. Eu sei que está aqui, está se cumprindo. Foi escrito há quantos mil anos atrás e está se cumprindo até hoje. Tudo que está aqui, ela se cumpre de uma forma ou de outra. A Bíblia ela nos ensina como ser um pai, a Bíblia nos ensina como ser uma mãe, a Bíblia nos ensina como ser tudo. Tudo! E ela se cumpre até hoje e vai se cumprir até o final, que é a volta do Senhor Jesus para buscar a sua noiva. Eu quero trazer 5 tópicos que eu achei muito interessante. O primeiro: pontes servem para dar acesso a lugares. E elas precisam estar bem estruturadas. Quando Deus nos chama para sermos ponte, Ele nos chama para servirmos de alicerce. A gente às vezes fica duvidando do nosso chamado. A gente às vezes fica questionando Deus, mas Deus, por que não fulano? Sim, o Senhor chamou eu para isso. Fulano é mais capacitado, por que Cicrano e não Beltrano? E a gente fica às vezes, mas não é que fulano é mais capacitado, é porque você não quer assumir aquilo que o Senhor te chama, aí quer jogar para as outras pessoas. Quer se diminuir, mas a responsabilidade maior tem que ser de alguém, não sua. Eu vivi isso, todos aqui me sabem desse testemunho meu. Aí como eu não queria, assim, eu ficava com medo e tal, eu falava, não, eu só vou, pastor, o dia que minha esposa aceitar. Peguei a bola e ó, faz o gol. Mas quando Deus quer, não importa o tempo, não importa como for, Ele vai fazer e você vai ter que aceitar. Se você não aceitar, Ele passa a bola para frente, porque o reino dele não vai parar por causa de você, porque a vontade dele não vai parar porque você está embirrado, porque você está frustrado, porque você está simplesmente decepcionado com algo. Ele não vai simplesmente descer do trono dele e falar assim, oh meu Deus, minha bichinha, gente, meu bichinho, está frustrado, neném? É igual o pastor, neném, está frustrado? Eu estou tão triste porque eu vou deixar de ser Deus porque você está frustrado, viu? Para ficar aqui do seu lado, lhe mimando, passando a mãozinha em você. Será que Deus vai fazer isso, irmão? Ou Deus vai fazer, seja forte e corajoso? Eu creio que Josué estava vivendo o pior momento da sua vida. Ele toda a vida ficava debaixo da sombra de Moisés, esperando Moisés tomar todas as decisões, esperando Moisés guiar o povo. Ele estava pronto ali para ajudar Moisés, para cumprir as ordens de Moisés, mas quando as coisas apertavam, Moisés que resolve. Eu não. É Moisés. E assim nós vivemos. Deus te chama para ser algo e você fica, quem resolve é o pastor. Não, quem resolve é meu líder. Não, quem resolve é o diácono fulano. Não, é o levita. Não é. E você fica jogando a bola de um para o outro e você não assume o seu papel de ser o alicerce da ponte que Deus está querendo construir para vidas serem alcançadas através de você, através da sua vida. E a gente fica jogando a bola um para o outro. É igual esses mal governantes que prometem mundos e fundos, mas depois joga a bola para aquele que vai substituir ele. A ponte eu não construí porque não tinha verba. Aí o outro que vai entrar, eu vou construir essa ponte, depois não constrói. Não, a ponte eu vou construir depois que a verba não chegou. E fica um jogando a bola para o outro. E não assume, fala assim, não, vamos construir isso aqui, porque nós vamos levantar a verba assim, fazer assado, porque o interesse maior é meu. Mas quando você vai ver, as pessoas às vezes não querem assumir aquilo que Deus tem, porque eu tenho minha vida, Deus, eu tenho que arrumar meu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu posso fazer isso, fazer aquilo, fazer... E Deus chama quem desempregado, irmão,
Me diz na Bíblia quem era que estava desempregado, com os braços cruzados e deitado na rede. Quem é que Deus chamou que estava simplesmente com a cara para cima sem fazer nada? Será que Jesus, quando saiu chamando seus apóstolos, era tudo homem que não tinha o que fazer? Pedro estava pescando, casado, família. E os outros todos tinham seus afazeres, seus empregos, mas o Senhor falou assim: venha a mim, siga-me. Porque o que Ele tem para mim e para você, nada em cima dessa terra vai pagar. Segundo, pontes servem para ligar dois lados opostos. A ponte é a resposta para um problema existente. Você tem um obstáculo e quer chegar do outro lado. Então alguém imagina: vou colocar uma ponte aqui. Você é a resposta de Deus para um problema. Você sabe por que Deus te levantou na sua família? Porque você vai ser a ponte que vai trazer toda a tua casa a Jesus. Eita glória, que ponte, meu Deus. Entenda como Deus trabalha. A igreja ora e Ele responde, mas Deus não vai se materializar para resolver problemas. Deus vai levantar um crente cheio do Espírito Santo para ser a resposta. Você é a resposta. Eu sou a resposta. Nós somos a resposta. Quantos de nós aqui temos testemunho de pessoas que foi o primeiro crente da família? Ou então você já viu alguém que foi o primeiro crente, primeiro servo de Deus, e através da sua vida, nós temos um testemunho vivo, que é o nosso pastor Valério, a pastora Sônia, e Deus está alcançando a família toda deles, e bem assim na minha. Eu creio na palavra, talvez todos não estão ainda, mas eu creio na que a Bíblia diz, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu não tenho que crer no meu achômetro, eu tenho que crer no que a palavra diz. Não está acontecendo? Dobra o joelho, a palavra fala que enche-se do Espírito Santo de Deus, e você vai ver a glória. Mas como é que você está sendo essa ponte? Você está levando o que para essas pessoas? Você está trazendo que facilidade para elas se achegarem a Jesus? Tem muitas pessoas, irmãos, que eu acho que ela deveria ser Jesus logo, porque ela só sabe julgar, ela só sabe ser mais santo do que todo mundo, ela só sabe colocar o julgamento de Deus na vida das pessoas. Aí eu me pego com a passagem a qual o Senhor Jesus estava naquela cruz. Aos olhos dos homens, Jesus não passava de um condenado. Ele recebeu a pior penalidade, irmãos, da época, que era morte de cruz. Morte de cruz. A Bíblia fala, os estudiosos falam que aquela cruz que eles a qual crucificaram Jesus, ela era para Barrabás. Ela já estava fabricada para Barrabás. Que tantos estudiosos dizem que Barrabás era um homem de grande estrutura, era alto, forte, maior do que Jesus. Tanto é que eles deslocam o ombro de Jesus para alcançar o buraco. Eles quebram praticamente o ombro de Jesus para que ele venha alcançar o buraco a qual ia ser pregada a sua mão. Então ele recebeu a pior sentença. É como se fosse hoje o pior criminoso em cima da terra. Ele foi para a cadeira da morte lá, foi eletrocutado lá, igual nos Estados Unidos. E ele estava ali. Quantos não julgaram Jesus? Aí, ó, esse aí não é aquele que curou o cego, botou o cego para enxergar? Esse não é aquele aleijado saiu andando dizendo que foi ele que curou? Esse não é aquele que curou a sogra de Pedro? Esse não é o Jesus que expulsou o demônio? Esse não é o Jesus que fez isso, fez aquilo? E quem não salva a si mesmo? É enganador como qualquer outro. E às vezes nós somos assim, meros fariseus, que se acham, é a lei que manda, a lei diz isso, a lei faz isso.
Mas será que você consegue cumprir a lei? Você mesmo que está cobrando tanto das pessoas, será que você vive pelo menos a metade do que você cobra? Será que você cumpre aquilo verdadeiramente que você tanto sobeja que é? Mas aqui, graças a Deus, não tem isso. Glória a Deus, eu agradeço ao Senhor. Estou falando de outros aí. Terceiro, pontes servem para ser referências. Cara, eu me lembro, a primeira vez que eu vim aqui embora para Vanderlei, eu vim pequeno, com 4 anos de idade. Quem me lembra, mais se lembra é minha mãe, né, mãe? Poeira? Miséria e queima. Ainda era em cima de caminhão, quando só tinha ônibus até Ibotirama. De Ibotirama para cá era caminhão, tinha que fretar caminhão, em cima de carro velho. Eu lembro que eu era pequeno, eu tenho essas memórias na minha cabeça que a gente chegamos em cima de um caminhão que veio trazer as coisas. Aí construíram aquela ponte. Mas eu quero dizer que a ponte que não é firmada, a ponte que não é alicerçada, ela não vai durar. E o crente que não é firmado, o crente que não é alicerçado na presença de Deus, ele não vai durar. Construir aquela ponte imensa, mas quem conhece ali sabe que depois que você passa tem umas pontes pequenas. Em 92 teve uma enchente. Aquilo ali tudo alagou, irmão. E Botirama ficou quase submersa. A água chegava ali perto da serra, dá mais ou menos uns 15, 16, 20 quilômetros. A água cobriu toda aquela mata, que só ficavam os arbustozinhos das copas das árvores. E nessa bela enchente, estava vindo eu, minha mãe e minha irmã. Tá as duas aqui hoje presentes, na época. Eu deveria ter 92, 14 anos. Minha irmã tinha 12. E quando nós chegamos em Botirama, o ônibus lotado, porque naquela época ninguém fiscalizava, andava aí. Não, dá para ir, quer ir em pé? Pode ir em pé, não tem problema não. Chegou um ônibus, chegou 2, chegou 3. Todo mundo que tinha que atravessar no barco, naqueles barquinhos, que a capacidade máxima era 15 pessoas. Aí os caras, para ganhar dinheiro, botavam 30, 40 pessoas. E fora a bagagem. Fomos atravessar esse rio, quase 2 horas dentro do rio, naqueles motorzinhos. E uma semana antes, um barco tinha virado, tinha morrido 4 pessoas. E eu fiquei num dilema. Só eu sabia nadar. Minha mãe não sabia, minha irmã não sabia. E eu ficava assim, Deus, não deixa isso virar não, Deus. Quem eu vou salvar das duas? E eu fiquei 1h30. O barco faltava mais ou menos uma chavezinha assim para dentro. Topado de gente. Todo mundo em pé assim dentro do barco. Tanta gente que o cara colocou. E eu ali, oh meu pai do céu. E preocupado também que eu estava levando umas galinhas de raça. Oh Deus, vai matar minhas galinhas. Eu gostava de criar aquelas galinhas de raça, né, que botava na época para brigar. Era incutido com isso. E eu, meu Deus, e minhas galinhas também. Deus, minhas galinhas é de raça. Preocupado com as galinhas. Irmãos, então para você ver a importância de você ser uma ponte bem estruturada para a vida de alguém. Para você passar a segurança da salvação de Cristo para a vida das pessoas. E não simplesmente ficar preocupado com galinha. Ficar preocupado com amanhã. Ficar preocupado com as coisas do mundo. Nós estamos sendo sugados pelo mundo. Ninguém está tendo mais tempo para nada. Tudo é a correria. Tudo é coisa para fazer, é isso para resolver, é isso para fazer, é banco para ir. E você fica igual um louco durante o dia. Quando você senta um pouquinho, o telefone toca, e mensagem chega, e o WhatsApp, e não sei o que, e você fica assim, ó, no turbilhão. Aí você fala, agora eu vou orar. Aí leva o celular, bota do lado da cama. Deixa eu ver. Oh Deus, obrigado Senhor.
E chegou a mensagem. Depois veja. Ô Jesus, o Senhor é fiel, Pai. Eu te amo, Senhor. O Senhor é tudo para a minha vida. Não. Ei, daqui a pouco eu te ligo. Valeu, Deus, obrigado, amém. Jesus, obrigado por tudo que o Senhor fez e faz, e obrigado, amém. Mas eu creio que não é aqui, irmãos. Amém? Quem está entendendo a palavra aí, dá um glória a Deus, irmãos. Alegra o pregador em nome de Jesus. Quarto, pontes suportam cargas. Foi o que eu já falei. Mas eu quero ler. Toda ponte é projetada em cima de uma demanda de uma carga. Quando Deus te projetou, Ele já sabia exatamente a quantidade de carga que você suportaria. Deus não vai permitir nada além da carga que Ele mesmo já determinou. Não se preocupa não, irmão. Deus não vai fazer algo a qual você não aguenta, não. Se está doendo, suporta. Porque se está doendo, Deus sabe que você tem capacidade de suportar. Agora Ele quer que você venha a ser aprovado. O problema todo nosso é isso. A gente, quando as coisas apertam, a gente já endoide, fica louco e não espera o momento certo que o Senhor quer te aprovar. Se Ele está mesmo dizendo que Ele não dá a carga a qual a gente não suporte. E Jesus ainda diz assim, ó, vinde a mim e traz que eu carrego se você não aguenta. Olha como Deus é bom. A carga, Deus garante, mas a sobrecarga é por sua conta. Está vendo? Por isso que a gente não aguenta, que a carga a gente não deixa só a carga, a gente bota uma sobrecargazinha. É igual carregar lenha em jegue. Misericórdia, eu faltava matar o do meu avô. É por sua conta. Quando saímos do centro da vontade de Deus e procuramos sobrecarga, e aí onde muita gente fracassa, e aí onde muitas pontes se rompem e quebram. A sobrecarga, não é a carga. Meu avô falava, vai buscar uma lenha que eu cortei no céu, onde tinha que dar umas 3 viagens, eu fazia uma carga só no coitado do jegue. Faltava matar o jegue. Era ele que ia carregar, não era eu. E a sobrecarga, uma hora pode o jeguinho não aguentar e deitar, né? E assim somos nós no dia a dia. Irmãos, hoje é constatado que o que mais está fazendo as pessoas caírem em depressão é as pessoas ficarem frustradas por algo que nem aconteceu ainda. Nem aconteceu e você já está frustrado e entra em depressão, ansiedade. Não vive aquilo que o Senhor fala, viva cada dia como se fosse o último. A gente fica vivendo algo que você nem pensa se vai acontecer, você já está frustrado. E as pessoas, às vezes, você fica analisando, por que está acontecendo com essa criança? Criança, gente. Jovens, adolescentes, criança. Quando você vai ver passando por coisas que você fala assim, meu Deus, o que é isso, Pai? E se a gente não vigiar, irmão, é dentro da nossa casa mesmo, não pense que só acontece com os filhos de fulano, não. Com os filhos, não, comigo não, minha família é top da galáxia. Não, se a gente não buscar, estar vigiando, conversando, orientando, fazendo. Hoje o mundo, infelizmente, não é aquele mundo que se você fizesse qualquer coisinha, seu pai está com ninguém sabia que era depressão naquela época, mano. Tristeza de menino era falta de couro. O menino logo ficava alegre. Dava 2 lapadas nas costas, o cara sabia se esfregando todo. Logo eu ficava alegre, eu levava mais 2. Mas a gente nem passava pela cabeça, porque hoje o problema maior é que você tem muito conhecimento e pouco saber. Você tem acesso a tudo, mas pouco saber. Hoje nós somos guerreados, nós somos bombardeados com tantas coisas, acesso a tantas coisas, que isso traz uma turbulência na nossa mente, de uma forma tão grande, que tem hora que você pensa que está dormindo e a sua mente está lá, ó. Aí você dorme, acorda,
rapaz, mas eu estou cansado, moço, parece que eu nem dormi. Que a sua mente não para mais, não dá aquele delete, fala assim, opa, estacionar aqui, é hora de dormir. É hora de dormir. E ficamos vivendo assim, dia após dia. E nunca a gente toma uma postura igual, vou começar meu regime segunda-feira. É segunda-feira que começa a coisa. Segunda-feira eu vou para a academia. Segunda-feira eu vou pedalar. Não, segunda-feira eu vou fazer caminhada. Segunda-feira eu vou correr. Coitado da segunda-feira, né, rapaz? A bichinha é condenada mesmo antes de chegar. E assim nós vivemos dessa forma, irmãos. De uma forma ansiosos por tudo, vivendo uma vida. E isso a gente transmite para os nossos filhos. Cada um sabe a forma de criar seu filho, irmão. Às vezes a gente critica, né? Fulano, como é que esse menino é assim? Rapaz, mas cada um sabe como é seu filho. Não adianta você criticar, não adianta, você pode orientar em alguma coisa que você já passou parecido, para que a pessoa não venha errar da mesma forma. Mas é tanta coisa hoje, irmão. Tanta coisa que acontece, que a gente não vigiar, quando você vê seu filho está acessando sites que não era para acessar, está aprendendo coisas que não era para aprender. Acorda essa menina aí, que ela não é pequena não. Tu dormiu hoje, tu acordou quase meio-dia, menina. Tu vem dormir no culto. Acordou quase meio-dia hoje. Tu não está com sono. Vigia na terra para morar no céu. Quinto, pontes dão passagem. Esse aqui que eu achei muito interessante. Muitas vezes nós não gostamos de dar passagem, mas gostamos de represar. Bota uma barreira, não é uma ponte não. Faz aqui uma barreira para a água parar. Não tente. A ponte é aberta de um lado do outro. Significa que quem entra pode passar e sair. Ou seja, a ponte é uma forma de liberdade. A ponte não é uma forma de você obrigar e nem forçar nada para ninguém. É uma forma de acesso. Não tente segurar pessoas que Deus não te autorizou a segurar na tua vida. Quando você segura, você não prospera, não vai a lugar algum, dá tudo errado. Então melhor deixar ir embora. Aponta o endereço da bênção e acabou. Fosse assim, né, irmão? Tem gente que Deus manda embora da sua vida, só que tem gente que Deus segura, prende e diz, agora eu vou unir. Vou juntar esses dois e formar uma ponte ainda maior. Pessoas são respostas de Deus para um problema. Pessoas são conexões de ouro para a realização de uma promessa. Deus vai te levar até as suas promessas através de alguém. Eu acho interessante que quando a gente começamos aqui, 7 anos, Léo? A visão do MDA, 7 anos, né? Quem plantou as células? O amor. O amor, e a gente achava que amor era carregar uma sobrecarga. Não era carga, era sobrecarga. E a gente achava que amor era ajudar de todas as formas e fazer algo assim para a pessoa falar, não, esse cara é 10, velho, esse cara é 1000. E às vezes a gente esquecia de ensinar o principal. Pegue a sua cruz e siga-me. E aí você ficava igual um doido. A célula lá em casa. Eu começava às 6h30 da tarde a pegar gente na cidade toda. A reunião era 8. Tinha vez de ter 30 pessoas, 40 pessoas na célula. Aí quando terminava, rapaz, que eu estou passando isso. Mas rapaz, que meu gás acabou. É que não sei o que, rapaz, e não sei o que. E você endoidava. Irmãos, vou ajudar fulano, que faltou isso na casa de fulano, faltou o gás. E você ficava doido e vivia a vida daquela pessoa, e ficava louco. E pá.
Aí um dia, eu orei a Deus, falei: Deus, que fique só aqueles que te querem, e não aqueles que querem coisas. Porque tem pessoas, irmãos, que infelizmente, chama-se sanguessuga. Ela só quer estar agarrada em você enquanto você não encher a barriga dela. Porque depois que você encher a barriga dela, ela solta você e vai embora. Tinha pessoas que iam na célula porque estavam passando necessidade. Amém, Jesus, que nós podemos ajudar. Glória a Deus. Não estou dizendo que foi em vão, não, porque eu tenho certeza que a semente foi plantada. Mas quem é que vai regar? Quem é que vai cuidar? Deus sabe, hoje não estão mais aqui. Mas aquelas a qual o Senhor falou aqui no finalzinho, que ia unir, estão até hoje. Estão até hoje e estão dando frutos. Estão produzindo para Deus, estão vivendo para Deus, estão alicerçadas em Deus. Então muitas vezes, irmão, a gente fica preocupado: oh meu Deus, olha o tamanho dessa igreja e tal. Se fosse assim, Jesus falava assim: tem que peneirar o joio do trigo. Eu estou assistindo uma série, não vou falar o nome que é em inglês, lá não acerto falar, que fala sobre Jesus Cristo e os discípulos. Aí eles simplificam a vida de Jesus. Como assim? Como um ser humano. Mostra que Jesus ele ia na casa de fulano, que Jesus também fazia necessidade no mato, que Jesus era um ser humano que viveu, um Deus que viveu como ser humano e tinha tudo isso que a gente tem. Mostra um Jesus que chamava os outros para andar com ele, mas não obrigava. E às vezes a gente quer isso, a gente fica frustrado com as pessoas. Para aquele cara, para aquela mulher, meu Deus, eu falo tanto e não muda. E a pessoa, deixa Deus trabalhar também. A carga é nossa, mas a sobrecarga, aí Deus já não garante. Deus já não vai garantir a sobrecarga. Mas aqueles a qual o Senhor quiser que venha unir, esses vão entender, esses vão te ajudar, esses vão lutar junto com você, esse vai estar pronto para virar uma ponte, para ser uma ponte para outras pessoas, esse vai ser um canal de bênção para te ajudar a cuidar de pessoas. E assim é o reino de Deus, irmãos. Por que Jesus só chamou os 12 e falou assim: vou preparar vocês? Mas através daqueles 12, olha como o mundo é hoje, através da vida daqueles homens. Eles revolucionaram o mundo. Mas é o que eu falei no início, não foram eles, foi quem estava com eles. Você pode ser o melhor pregador do mundo, você pode fazer isso, fazer aquilo, mas se o Espírito Santo de Deus não estiver contigo, de nada adianta, porque a glória a Deus não divide com ninguém. Nós só somos meras pontes, a qual o Senhor nos usa para que nós venhamos alcançar vidas, ajudar pessoas, estar junto com pessoas, fazer pessoas crescerem para o reino, mas a glória é de Deus. O que sustenta esse ministério não é o pastor Valério, não é o pastor Valdemar, é Deus. Ele tem que ser o centro da nossa vida. É Ele que tem que ser o guia, o consolador. É Ele que tem que ser o que cura, o que faz acontecer aqui nesse lugar. Nós só somos meras pontes, que se não cuidar, ela cai. Se não se alicerçar, não vai aguentar. Vem uma enchente e derruba. E assim você dá frutos, livre acesso. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus e está em outra igreja, mas está servindo a Deus? O que importa é o reino. Eu acho que tudo isso que está acontecendo em cima da terra, pandemia, guerra, agora isso aí que está, essa política, que a igreja voltou a orar,
dobrar o joelhinho, clamar pela misericórdia de Deus. Tudo é permissão de Deus, irmãos. Deus nunca perdeu o controle de nada, não. E vai ser a vontade dele que vai ser feita dia 30. Nós estamos fazendo nosso papel. E eu creio que a igreja, quando ora, o Senhor responde. Eu creio, em nome de Jesus. Mas a gente tem que aprender algo, irmãos. Tudo é para Deus. Tudo é de Deus. Você pode ser o que for. Você pode ser quem for. Um dia você vai morrer. Um dia você vai prestar conta a Deus. E Deus não vai ficar olhando o que você tinha ou deixou de ter, não. Deus vai falar assim: qual pontezinha você já foi para alguém, meu filho? Você foi pelo menos uma pontinha de madeira para passar pelo menos uns 2 de pé? Você foi alguma pontezinha que ligou alguém pelo menos ao filho? A meu filho que estava lá, que morreu na cruz por você? Ou você simplesmente se tornou uma balsa velha encalhada na beira do rio? Que um dia até serviu para alguma coisa, mas depois que chegou aquela ponte zona, não prestou para mais nada. Cadê as balsas de Botirama, depois que a ponte chegou? Mas se eles tivessem se alicerçado, se eles tivessem, em vez de ficar no comodismo daquela balsa, não, que nada, uma ponte, olha o tamanho desse rio São Francisco aqui, nunca vão construir uma ponte aqui. Aonde que esses governadores querem isso? Olha quanto dinheiro a gente ganha aqui, quantos estão aqui que é amiguinho do governador, de quem está à frente aqui, não vão construir nunca não, porque é prejuízo para eles. Mas um dia Deus mandou alguém, assim viviam os fariseus daquela época, mas aí o Senhor falou: vou mandar o meu filho. Aí eles esperavam aquele Jesus que ia chegar num cavalo montado com a espadona. Quem vai desafiar aqui para cair na espada? Ele veio com a humildade. Ele veio sem posses. Ele veio simplesmente como um servo. Que no final, a qual ele estava ali se preparando para ser crucificado, aí foi que ele agiu como servo. Ele lavou os pés de todos os seus discípulos. Ele simplesmente mostrou a eles que não é aquilo que você é que vai dizer quem é Deus para as pessoas, mas sim aquilo que você passa é que vai dizer quem é Deus para as pessoas na sua vida. Não é simplesmente você se colocar num pedestal e achar que é o dono da verdade, mas é simplesmente você descer ao oleiro e deixar ele trabalhar na sua vida, e lhe fazer um vaso, a qual venha a ser um vaso de honra na presença de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero aqui estar finalizando. Abram sua Bíblia em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, verso 12. A palavra de Deus diz assim: feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovado, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte.
Irmãos, a Bíblia diz: vigiai e orai. Por que o Senhor não colocou primeiro orai e vigiai? O que é vigiar? Não existe super-homem. Não existe pessoas imbatíveis. Não existe pessoas santarronas. Existem pessoas com a graça de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Existem pessoas que buscam sua força em Deus. Então o que é vigiar? Vigiar, irmãos, é você saber que um dia você foi um cara que não aguentava ficar perto de bebida. Então não se aproxime dela. Já que você deixou esse vício, não dê brechas para que o inimigo use aquilo ali para lhe derrubar de novo. Já que você era um cara adúltero, não dê espaço para a mulher estar com gracinha com você, falando piadinhas. Corta o mal é pela raiz, irmãos. Não corta o mal. Uma cobra, quando você vai matar ela, bate no meio dela e deixa ela lá. Depois você encosta seu pezinho lá e fala: deixa eu ver se está morta, para você ver como ela está. Você tem que cortar pela cabeça. E o mal a gente tem que cortar pela raiz, para morrer logo na nossa vida. Não tem que ser gentil com o mal. Tem que ser ignorante mesmo. Sou casado e bem casado, e minha mulher é ciumenta, viu? Temos que ser assim, irmãos. O que você está passando para as pessoas? O que você está transmitindo para as pessoas? Que na frente de todo mundo você é a melhor pessoa do mundo, mas dentro de sua casa você é o pior ser humano que existe. Para os colegas de serviço eu sou o cara tal, eu sou o bambambam, mas dentro de casa eu sou o pior marido, pior amigo, pior filho, pior tudo, pior pai. Aí faz igual aquele menininho: ô pastor, por que você não deixa meu pai morar aqui na igreja? Por que, meu filho? Porque meu pai aqui na igreja é um santo, e lá em casa ele falta matar a gente e minha mãe de cacete. Irmãos, servir a Deus não é você mostrar o que você não é para as pessoas, mas é você ser quem Deus quer que você seja, tanto na frente das pessoas, como no seu íntimo, como na sua casa, como onde você estiver. É você resplandecer a glória de Deus na sua vida. É você fazer conforme o que faria Jesus aqui no meu lugar. O que faria Jesus aqui em meu lugar? Como Jesus agiria na minha vida? É se humilhar diante da presença de Deus e pedir a Ele pela misericórdia, porque eu nem ninguém aqui é melhor do que ninguém não, irmão. Se nós estamos aqui, não é porque nós somos melhor do que aquele que está nesse momento na prainha se embebedando, não, se drogando. É porque Deus teve misericórdia e alcançou a sua graça na minha vida e na nossa vida aqui. Foi a misericórdia de Deus. E também porque nós decidimos dar o primeiro passo. Porque Ele não vai forçar você a nada. Deus nunca vai forçar ninguém a nada. Mas nós temos que dar o primeiro passo. Ele quer nos abençoar? Com certeza. Ele quer te libertar? Com certeza. Ele quer dar o melhor dessa terra para nós? Com certeza, irmão. Mas para isso, a gente tem que primeiro dar o primeiro passo e ser objetivo na presença de Deus. Buscar a Senhor como se não houvesse mais o amanhã. Viver o dia, irmão, viver a vida, vamos viver. Lógico, vamos planejar, vamos. Quem não quer planejar um futuro melhor para os seus filhos, uma vida melhor? Isso faz parte da nossa vida. Mas o que você tem que estar é planejando as coisas aqui na terra, mas vivendo o céu, olhando para o céu, sendo uma ponte para levar pessoas para o céu também, ser uma árvore frutífera. Quem nós somos diante da presença de Deus? Nesse momento, eu quero orar por aqueles que estão nos assistindo. Vamos ficar de pé? Pai,
Senhor Deus, oh Pai, usa da Tua misericórdia nas nossas vidas cada dia mais, mas usa mais ainda na vida daqueles a qual ainda não se renderam ao Senhor, aqueles que ainda não reconheceram o Senhor como o único e suficiente Salvador. Alcança a vida de cada um deles, Pai. Pai, traz o entendimento do céu, não humano, mas do céu na vida deles, Pai. Toca em cada vida que está nesse momento nos assistindo, ou que possa vir assistir. Que essa palavra, Pai, ela venha ser como uma espada, Senhor, que venha cortar dos dois lados, mas que venha, Pai amado, deixar, Pai amado, aquilo que o Senhor quer que a pessoa venha entender, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa semente a qual nós lançamos aqui essa noite, Pai, ela venha cair em terra fértil, Pai amado. Que ela venha brotar, que ela venha nascer e dar frutos, Pai. Alcança a vida de cada um nesse momento, Pai, que está nos assistindo, que possa assistir essa live, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, Pai. Nesse momento, Deus, eu quero orar, Senhor, pela uma mulher que eu sei, Pai amado, que ela está passando por um problema muito sério de saúde. O Teu Espírito Santo está me levantando para orar por essa mulher, Pai. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor tocou em meu coração, toca também no coração dela, Pai. Que o Senhor Jesus, Ele quando curava, Ele falava: a tua fé te curou. Então, através da minha fé e a fé dela, Pai, em nome do Senhor Jesus, que ela venha ser curada, que ela venha sentir, Pai amado, o Senhor tocando nela nesse momento, Pai, arrancando todo o mal, Pai, expelindo todo o mal do corpo dela, e que ela venha ser curada, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada um que esteja nos assistindo, no nome de Jesus, amém.